Vozes mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança, nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência, aos brancos, donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas, roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado, rumo à favela. A minha voz ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, a liberdade. Olá, meu nome é Railane Nayara e está começando o primeiro episódio do podcast Tessituras Narrativas. Um podcast que propõe uma rede de diálogo com escritoras negras do sertão do São Francisco. Um podcast ribeirinho, feminino e preto, que busca dar visibilidade à potente produção literária preta que existe e resiste no sertão do São Francisco. Antes, é importante salientar que o podcast Tessituras Narrativas faz parte do projeto Tessituras Narrativas, a produção literária de mulheres negras no sertão do São Francisco, que foi aprovada no edital Prêmio Jorge Portugal no segmento de literatura, edital da FUNCEB, da Secretaria do Estado da Bahia, conta com recursos da Lei Aldir Blanc, Governo Federal, através da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo. Bom, para iniciar, é importante falar que nesse nosso primeiro episódio, a gente vai falar um pouco sobre como surgiu o podcast. A gente vai se apresentar e falar sobre o que significa para cada um de nós fazer tessituras narrativas, além de uma conversa com a querida professora Paula Galrão, que é professora doutora do Colegiado de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E vai falar um pouco sobre os aspectos sociais que atravessam as mulheres negras quando ocupam um lugar de produtoras de conhecimento e não mais objeto de estudo. Paula faz parte desse primeiro episódio por ter feito parte da minha trajetória enquanto acadêmica. Afinal, o projeto Tessituras ele surge a partir da minha monografia, que falou sobre produção intelectual de mulheres negras aqui no Vale. E depois da escrita da monografia, comecei a perceber que também é importante trazer a ideia da literatura para cá, entendendo que tem uma potente produção literária de mulheres negras aqui na região que não é tão visibilizado. Então, o projeto nasce a partir disso, e a minha conversa com Paula vai ser sobre essa experienciar, né, essa vivência que a gente teve, e também como é que ela percebe essa produção, como é que isso atravessa ela. Afinal, a gente está falando de uma mulher preta intelectual que produz aqui e que vivencia também, que experiencia esse processo. Mas antes vamos nos apresentar, né? Afinal, somos 4 mulheres múltiplas, diversas, que fazem o Tessituras Narrativas acontecer, e é importante que cada uma se apresente e fale como que está sendo esse momento para cada uma de nós. Fala, galera, quem tá falando aqui é a Ana Luísa, ou melhor dizendo, Ana Lu. Sou estudante de Ciências Sociais pela Univasf. Eu moro aqui em Juazeiro desde 2017 e desde então eu encontro-me encantada por esse oásis, esse sertão banhado pelo Velho Chico e principalmente pelas potências pretas que aqui se encontram, como vamos descobrir um pouco hoje e nos próximos episódios. A partir do momento que eu recebi o convite de Railane para participar deste projeto, eu fiquei muito feliz e honrada por poder estar tecendo esse movimento de encontro, de troca, de algo que, quando acontece na diáspora africana, tem muito poder. Integrar a produção e ler os textos das autoras tem me tocado muito, me reacendendo um ponto de luz, uma inspiração, para que eu mesma volte a escrever e projetar no mundo toda essa força que nos é comum, mas que exercemos de formas tão diferentes e tão exuberantes no mundo. Então, eu quero deixar registrado o meu agradecimento por esse momento e o convite para que os ouvintes se aconcheguem com a gente e aproveitem o máximo o que está por vir. Valeu, Ana Lu, muito obrigada. Estou muito feliz de ter você aqui com a gente. Você é muito importante para esse projeto, para esse podcast acontecer. Ana Lu é uma mulher preta muito forte, assim, que tem uma pesquisa, né, que pesquisa questões raciais, que também tem a ver com as questões de encarceramento. E então é muito importante ter você aqui com a gente. Obrigada. Agora, Laila. Olá, eu estou com a Ana Lu também agradecendo pelo convite e por estar participando desse momento. Meu nome é Laila Shasta, eu sou estudante de jornalismo, sou juazeirense e a minha tarefa aqui no Tessituras é cuidar da comunicação, das redes sociais, de tudo aquilo que é ligado à informação.
E aí que desde que eu entrei nesse projeto, eu mudei bastante meu olhar com relação à produção artística e literária do país e também daqui da nossa região. Desde então eu tenho me questionado muito sobre o quanto eu consumo arte de mulheres pretas. E eu percebi que, especialmente quando se trata de literatura, esse consumo é, na verdade, pequeno. E agora eu tenho buscado mudar toda essa realidade e meu padrão de consumo. E aí eu convido também o pessoal que está ouvindo a fazer essa reflexão. Pensar, por exemplo, quantos produtos escritos por mulheres pretas você leu no último ano. E o fato é que a gente precisa realmente ler mais produções artísticas que não estão condicionadas ao sistema hegemônico e que se rebelam mesmo. E a gente precisa conhecer quem está fazendo isso localmente. Então, por isso eu estou amando muito esse projeto, porque ele está aqui para mostrar para mim e para vocês todos algumas das diversas escritoras pretas admiráveis e mais 1000 adjetivos que nós temos aqui na região e que a gente deve consumir a produção porque é incrível. Então, eu espero que esse projeto também seja como um guia, digamos assim, para a reinvenção do seu consumo, assim como foi para mim também, que está sendo uma experiência maravilhosa. Obrigada, Laila. É muito bom ter você aqui também, porque eu acredito muito que a gente só vai conseguir vencer e superar os obstáculos que nos são colocados se a gente se manter unida, se manter firme. E eu acho que o projeto Tessituras também está aqui para isso, né? Para que a gente se mantenha unida. Então, muito, muito obrigada pelo teu empenho e por estar aqui com a gente. Olá, gente. Eu sou Priscila Brito, mulher preta, LGBT, cristã e estudante de serviço social. E eu gostaria de dizer que fazer parte de Tessituras Narrativas nesse momento da minha trajetória enquanto mulher preta tem sido de uma relevância sem tamanho que eu nem sei como mensurar. Porque para além dos acréscimos e das contribuições que tem me trazido intelectualmente, esse projeto tem me tocado subjetivamente. Porque, parafraseando, a primeira mulher preta poeta que eu pude ler, Riane Leão, nós temos raízes ancestrais. Então, quando a gente conta a nossa história, a gente está contando e conta e traz na nossa própria vida a história de todos os nossos antepassados, das nossas mães, das nossas avós e de nossas bisavós e de milhares e milhares de outras mulheres de luta que vieram e foram silenciadas antes de nós. Então esse projeto para mim é a materialidade das filhas, trazido no poema de Conceição Evaristo, lido anteriormente por Lani, porque nele a gente traz todas as outras vozes. Então eu espero que, assim como tem sido para mim, que esse projeto traga para os ouvintes e os leitores todo esse sentimento de identificação, de contemplação e deleite, e também de liberdade, de possibilidades, de que a gente também pode ocupar esses espaços, que a gente deve ocupar esses espaços, que a arte nos pertence e que nesses momentos de contemplação também que a gente consiga se identificar não somente com as dores, mas com as alegrias, que a gente se reconheça e se identifique nesse lugar, que a gente se perceba nesse lugar e que de fato seja uma possibilidade de novas histórias, de contar novas histórias de novas formas. E que é isso, seja arte, seja colorido, seja livre e que sirva para dar voz para essas mulheres potentes aqui do Vale do São Francisco e para também inspirar outras mulheres que vão vir depois delas, e que já estão vindo, que já estão nascendo. E é isso, muito privilégio, muita honra eu sinto por participar desse momento. Eu espero que esse projeto voe muito e toque pessoas que a gente nem consegue mensurar. Eu espero que vocês gostem do que vem por aí. Se preparem para o que vem depois. E fechando a equipe, sou Railane Nayara, como já falei, coordenadora do Tessituras Narrativas, sou mulher, preta, nordestina, cientista social, em constante aprendizado. Acredito no Tessituras como ponto de encontro de vozes que foram silenciadas, mas que agora vão falar. Com isso, vamos lá iniciar nossa conversa. Paula, primeiro eu queria agradecer por você ter aceitado o convite de estar aqui com a gente no Tessituras para compartilhar com a gente um pouquinho do seu conhecimento. Paula da Luz Galrão é doutora em Ciências Sociais pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, professora do Colegiado de Ciências Sociais da Univasf, atualmente é coordenadora do Cabecilê, grupo de estudos interseccionais, e é integrante do RIMAS, Rede de Integração das Mulheres Acadêmicas do Semiárido. Tem estudos voltados para as áreas de sociologia, antropologia, relações raciais, de gênero e sexualidade. Paulo, eu queria que você falasse um pouquinho de como é para você estar participando aqui com a gente nessa conversa, para a gente poder começar, de fato, com o assunto. Tá bom, querida, obrigada. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, eu me sinto realmente muito feliz
muito contente, é um acalanto, assim, quando a gente vê nossos alunos ou ex-alunos da gente dando seguimento, né, nas suas pesquisas, nos seus debates, nas suas análises críticas. Então, assim, eu me sinto muito feliz e eu acho que a gente vai se sentindo também um pouco realizado, né, em cada pedacinho dessa continuidade que nossos orientandos e ex-orientandos vão trazendo para o mundo, né. Então, eu acho que é sentimento de felicidade e realização, esse sentimento, né, para além disso tudo aqui entre nós, que eu acho que reverbera para o mundo todo e para nossa região, acima de tudo, né. Ai, que bom. Eu que estou muito feliz de ter você aqui, porque você me acompanhou durante um bom tempo a graduação, foi minha orientadora. Então, fico muito feliz, muito agraciada por ter você aqui com a gente. E, para começar, assim, a gente sabe, né, que a trajetória de intelectuais negros no Brasil está atrelada ao racismo. É impossível não pensar em racismo quando a gente pensa em produção intelectual de pessoas negras. E isso acaba projetando na população negra, né, o lugar de objeto de pesquisa apenas de um sujeito que não tem história, que não tem cultura, que não tem conhecimento. E isso é muito mais forte quando a gente está falando de mulheres negras, né, de mulheres negras que produzem intelectualmente. Isso acaba tornando a produção dessas mulheres em algo invisibilizado ou até mesmo embranquecido, né, em alguns momentos. E eu queria saber como é que você percebe essas questões, como é que você enxerga isso tudo, essa invisibilidade, esse embranquecimento que acaba atravessando, né, as mulheres negras que produzem intelectualmente, na literatura, na ciência, todos esses espaços que nos foram, né, negados durante muito tempo. É bem nessa linha mesmo, viu, Helane, que você traz a respeito de como é que o racismo, ele, primeiro que essa presença do racismo, ela é uma constante, né, a gente não tem, mesmo que não, as pessoas acham que, eu não fui tocado pelo racismo, não aconteceu comigo, etc., mas a gente sabe que de uma forma direta ou indireta, esse racismo vai estar aí. Eu acho que a maneira indireta, né, ou até direta, pelo menos para mim, é direta, que esse racismo, ele incide, é sobre essa construção das verdades mesmo, né? Então, não é só uma questão de quantitativo, de acesso ao mercado de trabalho intelectual. O lugar do trabalho intelectual é o lugar da construção de discursos, né? De discursos, inclusive, e de contradiscursos, né? Aos discursos hegemônicos. Então, a gente perceber essa invisibilidade da população negra em geral e das mulheres negras, né, em especial na produção intelectual, ela está ligada diretamente à maneira como o nosso mundo é construído. E o nosso mundo não é construído segundo o nosso olhar, segundo a nossa vivência, a nossa experiência de mundo, né? De pessoas negras, de mulheres negras. A situação, quando a gente vê logo a princípio, ela é meio pessimista, né, porque foi realmente um trabalho, o trabalho racista, né, da construção racial das verdades do mundo, muito bem feito, né, muito bem articulado por várias frentes. O trabalho de desconstrução, ou melhor, de nós trazermos esse contradiscurso, é um trabalho realmente de longo prazo, mas ele precisa ser começado, ele precisa ser feito. E eu vejo esse momento, eu acho que a gente está vivendo um momento principalmente de popularização do conhecimento por causa da internet, né, da disseminação das redes sociais, como esse espaço, né, de dar visibilidade a pessoas que antes não tinham o espaço de estar nesse lugar do contradiscurso, né, da construção das verdades, que ela precisa estar atrelada diretamente a reformas ou revoluções estruturais, macroestruturais, né? Então, esses contradiscursos, eles precisam ter um espaço. Então, eu vejo, nesse momento atual, essa construção racial dos discursos de verdade do nosso mundo, do mundo ocidental, né, começando a ruir. Eu acho que essa grande fala de Angela Davis, né, a respeito das mulheres negras enquanto na base da pirâmide, né, e enquanto na base da pirâmide, quando elas se movimentam, a pirâmide toda vai se transformar. Então, eu vejo sob essa ótica, e qualquer mudançazinha nessa base, ela já é significativa, se não para quem vê de uma visão muito macro, mas para quem vê de uma visão um pouco mais micro, são mudanças realmente significativas na vida de muitas pessoas, esses contradiscursos. Sim, muito importante sua fala. Quando eu comecei a ter contato com os escritos de mulheres negras, né, a partir da universidade, também do que eu queria, do que eu comecei a pesquisar, eu senti que um mundo novo se abriu para mim. Era uma outra perspectiva, assim, que eu comecei a ter de pensar a sociedade, de pensar a realidade do mundo a partir dessa ótica de mulheres que foram violentadas, marginalizadas, que ainda são, mas que pensam um fazer intelectual, fazer científico de uma outra forma. E eu acho que é um fazer que a gente precisa também repensar. Porque que a gente consegue compreender com os escritos de mulheres negras, na minha perspectiva, né? A gente começa a perceber situações, sentimentos que a gente vivenciou e que antes a gente não conseguia entender. E eu acho que com a escrita dessas mulheres, foi muito possível para mim começar a entender
algumas coisas que eu sentia e que muitas outras mulheres também sentem. A gente pode falar sobre a solidão da mulher negra nesse aspecto, a gente pode falar sobre essa sensação de intrusa que muitas vezes a gente acaba sentindo, né, de achar que não está ocupando o espaço devido. A universidade, por exemplo, possibilita isso na gente muitas vezes. A síndrome da impostora, que foi uma coisa que eu só descobri depois de começar a ler Mulheres Negras, né? Essa coisa da gente sempre achar que a gente precisa estar se provando todos os dias, ser sempre melhor e tudo isso, e que acaba nos calando, né? E aí eu penso que a literatura, que os escritos de mulheres negras, é muito esse lugar de encontro dessas mulheres que não conseguiram se perceber em outros espaços, né? E aí elas vão encontrar na escrita esse espaço. Por exemplo, a gente pode falar de Maria Carolina de Jesus, que é uma mulher que usou da escrita, né, para fazer isso, uma mulher que era catadora de lixo e que fez isso. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você, enquanto intelectual negra, percebe a relevância mesmo da produção intelectual, literária de mulheres negras, né, a partir do seu lugar, a partir da sua vivência. E como é que isso te atravessa, como é que isso te toca? Qual é a relevância social, primeiro, né? E como é que isso te toca individualmente? E também, como é que é para você essa produção aqui no Sertão de São Francisco? É muito interessante isso que você fala, Railane, porque assim, o início da minha construção enquanto uma mulher intelectual negra, né, formada em uma academia branca, em uma militância que era uma militância de um discurso que era um discurso muito branco em muitos sentidos. Realmente não existia uma formação, um diálogo, um discurso, né? Esse discurso que eu estava falando agora há pouco, né? De uma outra visão, de um outro ponto de vista, que era o ponto de vista na qual eu vivia também. Eu comecei a ter certos contatos onde eu presenciava esses momentos, que eu acho que é um pouco que você está falando também, onde a gente vê a nossa dor, que a nossa dor também é a dor de outra. Olha como foi a minha construção enquanto menina, enquanto já uma adolescente ou mulher, como é semelhante entre as mulheres negras, mas a gente não fica sabendo muito dessas histórias e não tem essa correspondência, né, esse compartilhar de dores e de amores. A gente tem sempre o discurso das nossas experiências muito distante das nossas experiências, né, que é o discurso ocidental, branco, heterocentrado, que é um discurso que não nos representa. E mesmo na academia, né, depois de muito tempo na academia, até hoje, esse acesso é um acesso muito dificultado, que é o acesso dos discursos, desses contradiscursos das mulheres negras. Então, a gente está vendo assim, o que a gente vê até na literatura, e hoje em dia tem um pouco mais, obviamente, do que antes, mas ainda muito pouco de representatividade de mulheres intelectuais negras, mas eu acho que a importância está a gente evidenciar não só os aspectos de outras experiências, de mulheres outras, e muitas delas que estão aqui no Brasil são mulheres negras, né? Mas, acima de tudo, quando a gente evidencia esses contradiscursos das mulheres negras, a gente está evidenciando também como os discursos de verdade são apenas mais um discurso, não é a verdade, né? Então, assim, eu vejo uma das grandes potências da produção intelectual das mulheres negras, não só esse trazer de experiência, mas esse processo que ele também é em si um processo já crítico do conhecimento, entende? Então, é literatura, é produção intelectual e é também uma formulação de consciência crítica. Para além das questões raciais, é o momento da gente dizer, olha, esse discurso que a gente tanto se convenceu durante muito tempo, sobre todas as verdades, quando eu falo no mundo, não só as verdades científicas, sobre todas aquelas que acreditamos como verdades, eles são apenas um discurso, e é um discurso que foi construído em relações de poder. Desse contradiscurso das mulheres negras, ele evidencia isso, né? Esse movimento crítico da construção de verdades. Ele está aí, não está por uma coincidência histórica do discurso, sei lá, dos feminismos negros, da mulherismo africana e tantas outras perspectivas das mulheres negras, não está coincidindo aí com essa crítica do conhecimento. Ele vem enquanto uma crítica do conhecimento, ele tem uma potência transformadora, para mim, fora de série. E estando na região do Vale do São Francisco, sim, é claro, é a minha região importante, mas eu acho que isso denota a capilaridade que esse debate já tem sido. Ele não é um debate que está centrado nas capitais. Pelo modelo como nós estamos nos relacionando agora, né, nas redes sociais, eu acho que essa também é um dos grandes pontos positivos das redes sociais, é que a gente está conseguindo aumentar uma capilaridade dos discursos, tirando ele das hegemonias dos grandes centros produtores de conhecimento, entre aspas, entende? E a gente está conseguindo trazer esses debates à luz das regiões, das especificidades regionais. Em se tratando da região do Sertão do São Francisco, já com uma bagagem cultural e artística assim tão grande, eu acho que assim é extremamente cabível nesse momento a gente solidificar esse debate aqui, trazer essa nova face que ele vai ter em qualquer lugar que ele encontre, né?
Então, assim, essa potência, ela é realmente transformadora, e eu confesso a você que eu sinto, e assim, eu sou só uma pessoa, eu vim de fora, e o tempo que eu estou aqui, eu vejo grandes transformações acontecendo nos nossos olhos, é só estarmos um pouco mais atentas. Eu não me lembro qual foi a primeira questão que você colocou, se eu respondi. Era para você falar sobre a relevância social, se você acha que existe, como é que isso acontece, da produção de mulheres negras, digo no Brasil, no geral, não só aqui na região, e do atravessamento mesmo em você, enquanto intelectual negra que produz. Para mim, né, nesse momento, ela foi mais do que transformadora, porque é um momento de eu conseguir protagonizar esse momento, eu acho, de transformação da academia, porque eu realmente acredito. Eu acho que, assim, a gente vive até um curso que, apesar de ser também hegemonicamente branco e heterocentrado na sua produção intelectual, ainda assim é bem diferenciado com relação a outros cursos de outras áreas, como saúde, as engenharias, enfim, essas áreas mais duras, das ciências mais duras. E ainda assim, os nossos cursos, os cursos de humanidade, ainda são extremamente carentes dessa outra produção, né, da produção das mulheres negras, mas mesmo assim eu vejo como já apontando para a transformação, né, e ela, como eu falei, ela é transformadora independente, não é só transformadora do que nossos alunos vão estudar e vão ter outra perspectiva de vida, ela é transformadora da ciência, porque ela já nasceu enquanto crítica do conhecimento, né? Então ela não tem como não ser, eu enquanto uma mulher intelectual dentro da universidade, pautando esse debate, às vezes é muito complicado, é difícil, porque nossos colegas não veem, né, dessa perspectiva, mas ela é extremamente transformadora, porque a partir do momento que a gente pode ter 1 milhão de experiências na gente, né? Quando a gente vai falar de psicanálise, porque transforma a experiência, porque é o momento de você expressa por meio de uma linguagem tudo aquilo que está dentro de você, aflições, dores e amores. E a produção intelectual, seja poesia, seja prosa, seja produção científica, seja ela qual for, é o momento da gente externalizar essas dores e esses amores que nós temos e dar um sentido, que é isso que a linguagem faz, ela enquadra dentro de um universo de significado, né? Então, assim, a gente vê que tudo faz sentido, né? Como tipo uma luz no fim de um túnel que a gente imagina, né? Então, é quando a gente vê que a gente não está só. Então, é assim que me atravessa, eu me sinto preenchida, eu posso estar, nunca mais eu vou me sentir sozinha no mundo, eu acho que esse sentimento de presença que eu tenho do meu lado, né, de todas elas que sofreram e que se alegraram e que estão comigo, essa é essa sensação que eu tenho, né, de não estar só, e para mim isso é o que importa no momento. Ai, que bom, Paula. Eu acho que quando eu pensei no Tessituras, né, depois da monografia, porque ele surge a partir da monografia, foi bem isso, de pensar um projeto onde mulheres negras não estão sozinhas, elas estão juntas, né, um coletivo. Porque esses escritos, eles nos atravessam. Porque ser mulher negra faz com que o que mulheres negras escrevam sobre as dores, os dissabores de ser quem a gente é, faz com que nos atravessem, né? Apesar de sermos múltiplas. Isso. Então, Paulo, eu queria te agradecer. Muito, muito obrigada por ter feito parte do primeiro episódio, por estar aqui no projeto de... Porque você tá, de uma forma ou de outra você tá, porque você fez parte da minha trajetória enquanto uma pessoa que aprendeu, que está aprendendo ainda. Então eu agradeço imensamente, fico emocionada. Agradeço imensamente por você estar aqui fazendo parte. Quero agradecer em meu nome, em nome de Ana Luísa, em nome de Priscila, em nome de Laila, que também estão fazendo parte do projeto junto comigo, que estão aqui te escutando. E dizer que pra gente é de um imenso prazer te escutar, porque a gente sempre aprende, né, com você. E aí eu queria que você deixasse alguma mensagem final, alguma coisa que você quisesse falar pra gente, mas muito, muito, muito obrigada. Ai, nossa, eu que agradeço, assim, é o momento que eu mais cresço, eu acho, que é esse momento, esse contato direto com a história de vocês, com a visão de vocês, com o trabalho de pesquisa de vocês. O seu trabalho foi um trabalho onde eu cresci absurdamente, assim, por a gente ter que realmente se debruçar naqueles assuntos mais caros a nós, né? Então, assim, por tudo, e não só por isso, por uma vontade, a sua vontade de dar a visibilidade, de visibilizar quem está invisibilizado, né? Mas que estão aí o tempo todo, é só a gente virar o olhar, e que está envolvido com tantas outras questões teóricas, epistemológicas, né? E como você costura isso de uma forma muito, muito doce, muito leve, e parece que consegue, não na narrativa, porque tem trabalho, pelo menos, da monografia dele ser um trabalho científico, né, nos moldes científicos, mas é como estar trabalhando com uma pessoa que está escrevendo prosa-poesia. Então, é de uma leveza que eu acho que é importante nesse atual momento, né, a gente trazer um pouquinho dessa leveza, um pouquinho do amor, um pouquinho disso. A gente não tem só dores para dar, né, a gente
tem muito amor, um amor diferente, sim, somos todas diferentes umas das outras. Eu me sinto extremamente feliz, fiquei muito feliz com esse projeto, acho que ele vai dar muitos frutos, continue assim, continue acreditando, né, e eu falo sempre para os meus alunos, né, que não é uma frase minha, de uma frase de um homem branco, mas eu também não jogo bebê com água do banho, né, que é que nós somos feitos da mesma matéria de que são feitos sonhos, e isso é real, isso é real. Nós somos feitos da mesma matéria que são feitos sonhos, é só a gente acreditar, e acreditar não que a gente vai fazer mudanças estruturais com nossa força de vontade individual, que quem me conhece sabe que eu não acredito nessa balela porque eu sou socióloga, mas acreditar na nossa potência, no nosso poder enquanto mulheres que vieram de outras mulheres e de outras mulheres e que tecemos juntas uma rede energética extremamente potente de transformação. Né? E isso eu sei que você tem, e a gente reconhece no brilhozinho do olhar. E eu espero e acredito também que muitas das mulheres que devem estar envolvidas aqui tenham também. E eu espero que essa potência só se espalhe como o melhor vírus do mundo. Né? Eu acredito realmente nisso. Eu iniciei o podcast com o poema da Conceição Evaristo, o poema Vozes Mulheres, com a intenção de mostrar que essa é a razão do nosso podcast. É trazer para o lugar de protagonismo as vozes das mulheres pretas silenciadas em uma rede de trocas, afeto e aprendizado. Esse é o caminho e esse foi o podcast Tessituras Narrativas, que acredita que ler mulheres pretas é esse rasgar-se e reconstruir-se constante. Espero que tenham gostado e sido tocadas por esse primeiro episódio. Esperamos vocês nos próximos episódios de Tessituras Narrativas.